E a novidade de hoje no treino foi a integração do atacante Isaac. O Isaac, para quem não tá se lembrando dele, foi formado nas categorias de base do Galo. Ele subiu junto com o Cadu. O Cadu tá ainda integrado ao elenco, mas teve uma lesão grave de joelho, né? Tá se recuperando. O Cadu jogou mais que o Isaac. O Isaac teve só 2 partidas no profissional do Galo e foi emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira de Portugal. Tava lá. E aí, agora tava voltando de empréstimo. O Paulo Brax olhou e falou: esse jogador aí, pelas características, é interessante observar. Conversou com o Cuca e o Cuca vai observar aí o Isaac. Jogador que é mais centroavante, né, Romano? Do que jogador de lado de campo. Então vamos ver, vai observar o Isaac. Estava lá no futebol português, pertence ao Galo. É um jogador que você não precisa investir, né? Você tá aí, tá retornando de empréstimo. Vamos ver se vai ser utilizado. Agora eu faço uma pergunta, Romano. O João Marcelo já não tá tendo chance, né? Ainda vai vir o Isaac. Vamos ver, né, se essa turma vai ter chance no segundo semestre. O Isaac teve pra sair, parece que o Curitiba queria ele, né? Exatamente. Tava terminando o contrato com o Atlético, aí o Atlético acabou renovando. Foi uma dificuldade ali, o empresário dele tava querendo muito, de acordo com o Atlético, né, um valor muito elevado para renovação de contrato. Chegou a quase ir pro Curitiba, depois o Atlético segurou. Aí ele jogou pouco no time principal, foram 2 jogos apenas, e aí foi lá emprestado para Portugal. Lá em Portugal, ele participou sim, eu tava com os números dele aqui, Romano. Ele fez lá em Portugal 29 jogos, 3 gols e 1 assistência. O Isaac, então, 21 anos, formado na base, vamos ver, né? Se ele vai conseguir agarrar essa oportunidade, agora com um pouco mais de rodagem, por ter jogado lá no futebol do exterior. Mas você deu um... Aliás, o contrato dele é 2028 com o Atlético. Exatamente. Você falou um negócio interessante. Olha só. Você traz o João Marcelo, que teve poucas oportunidades. Aí você integra o Isaac. Será que ele vai ter oportunidade também? Mas também aí não tem muita opção, né? Tem que colocar ali no bolo, no grupo, para depois, primeiro para avaliação da comissão técnica, mais cuidadosa, uma avaliação mais criteriosa, e depois também para ver o que chega de oferta, de oportunidade, né? A tendência, se tudo ocorrer dentro do que a gente já viu, é que ele não tenha muitos... Porque se eu fosse maldoso, Romano, que eu não sou, eu ia falar: o Cadu já não é bom. Imagina o Isaac, que era pior que o Cadu. Mas às vezes o cara amadurece, sabe? O fato de jogar lá em Portugal dá uma mudada na cabeça e até no futebol do cara. E ele consegue agradar aí o Cuca, o que não é fácil. Mas a tendência é que ele seja incorporado e depois o Atlético ouça aí quais são as possibilidades pro jogador, né? O detalhe, né, Romano, é que centralizado joga o Hulk, né? Se não tem o Hulk, ele pode usar o Rony. Pode usar o Júnior Santos. Sim. Todos eles estão na frente de João Marcelo e Isaac. Tanto que ele nem, quando ele tá inspirado para pedir reforço, ele nem fala, né? Chorando, ele não fala de centroavante, né? Não. Ele fala mais de atacante de lado, fala de volante muito, fala de meia, né? Zagueiro e tal, mas de centroavante ele não fala, porque ele gosta dessa característica aí de jogador de mais velocidade, que marca a saída de bola do adversário e tal. Então ele não fala de centroavante. Mas vamos ver o que acontece aí com o Isaac. Boa sorte pra ele. Deixa eu só, Cláudio. Sim. Porque tem uma participação aqui do Tomé Machado. Eu queria ver o Alê mais o Simões correndo. Se corresse aqui na Avenida José Cândido da Silveira era melhor. Eu apostava no Simões. Olha, eu também. Mas até porque eu não sei se já falei isso aqui, o futsal não me deu dinheiro, mas me deu 2 artroses de último nível. Então a corrida não é o meu, sabe, meu negócio mesmo, Mas vamos fazer esse desafio aí, eu e o Simões? Se for na Pampulha, eu tenho a torcida, que é a minha família ali de Capivara, que sempre me apoia. O futebol me deu uma lesão de LCA. Aí, ó. Que beleza, né? Mas, Cláudio, o jogador tá integrado, vai treinar. Eu acho que também o Cuca tá pensando naquela situação de que o atleta está em 3 competições. Sim. Uma hora vai precisar. Pode precisar. E é um jogador que, na avaliação... O que acontece, né, Romano? O jogador que vai emprestado, o Siga, fica acompanhando, né? O Atlético tem um acompanhamento dos emprestados também, para saber como que a turma tá indo. E nesta avaliação, o Isaac chamou mais atenção. Por exemplo, o Fábio Gomes estava lá no Bolívar.
terminou o contrato, não vai ser aproveitado, nem apresentou. O Daniel Penha, que tava junto com ele, o Daniel Penha também no Galo, tava lá no Nacional, também não vai ser aproveitado. Então o Isaac chamou a atenção, é uma característica um pouco diferente na avaliação da direção de futebol do Galo. Vamos ver, né, se será aproveitado ou não a partir desse período agora. O Cuca vai ter tempo para observar a turma aí. O Coelho ainda não tá treinando, viu, Romano? Nem o Arana. Hoje eles fizeram ainda fisioterapia. Mas são 2 semanas, né? Eu também não esperava que eles hoje já estariam junto com a turma. Mas quem sabe essa semana, aí, mais no final da semana, já possam ser liberados para que estejam disponíveis ao técnico Cuca. É isso aí.